boa tarde. Começa agora a ABCD dos Bichos, programa aqui da TV ABCD que trata da saúde dos animais de estimação. Toda sexta-feira, a doutora Marta Lete Capelli, da Clínica Veterinária São Bernardo, está aqui com convidados, ou só ela, para tirar dúvidas a respeito da saúde dos bichos de estimação. E o tema de hoje são os exames que ajudam a diagnosticar doenças ou problemas nos nossos animais de estimação. Boa tarde, Marta. Você trouxe uma convidada hoje. Pois é. Muito boa tarde a todos. Obrigada pela audiência. Hoje nós temos o prazer de receber aqui a doutora Lilian Kamikawa, da RK Diagnóstico Veterinário, médica veterinária formada na Unesp de Botucatu, com pós-graduação na USP, mestrado, doutorado na área de ultrassonografia com Doppler. Lilian, seja muito bem-vinda ao programa. Boa tarde a todos, obrigado pelo convite, a Marta, ao James. Estamos aqui. E eu queria lembrar você, caro telenauta, telespectador internauta, que o programa é para você. Logo aqui abaixo tem aí o campo nome, mensagem, não pensa duas vezes não. Qualquer dúvida, qualquer comentário, qualquer sugestão, você coloca aí o que você quer mandar de recado, dá o enviar que eu já recebo imediatamente aqui e repasso para as doutoras que vão elucidar qualquer tipo de dúvida ou fazer qualquer tipo de esclarecimento que você tenha vontade. Você pode também mandar para o e-mail do programa, que é o abcdosbichos@uol.com.br, uma pergunta que eventualmente não dê tempo de ser respondida aqui durante o programa, ou mesmo uma foto do seu animal de estimação, alguma foto que você queira mostrar da sua família animal, a família estendida da família. E vamos para o bate-papo, né, Marta? Vamos lá. Lilian, primeiramente, que tipo de exames são feitos na Ruote Kamikawa Diagnóstico? Bom, os exames que são realizados são exames de análises clínicas, exames de sangue, hemograma, urina, exames bioquímicos, exames hormonais. Na parte de imagem, exame radiológico, ultrassonográfico, a parte de ecodopplercardiografia, É feito também nessa parte de cardiologia, o eletrocardiograma, a mensuração de pressão arterial, Temos também a parte de consulta especializada na área de endocrinologia. Isso ajuda muito o clínico veterinário de pequenos animais, principalmente, na elucidação de um quadro clínico? Auxilia e muito, porque anteriormente nós não tínhamos esses exames para o auxílio diagnóstico. Agora, se você tem um animal, você faz o exame físico, você tem algumas suspeitas, então com o diagnóstico você pode chegar a um diagnóstico final e utilizar o tratamento mais adequado. E quais são os profissionais, além dos especialistas, que trabalham num laboratório especializado? São só veterinários? Na parte de análises clínicas, tanto veterinários como biomédicos, Na parte de radiologia, ultrassonografia, cardiologia, endocrinologia, são os médicos veterinários que trabalham. E o que, para elucidar para os ouvintes, o que é esse Doppler? Que todo mundo fala ecodoppler, cardiografia, Doppler em ultrassonografia. O que vem a ser esse Doppler? O que acrescenta o Doppler? Tá. Então, na ultrassonografia nós temos o ultrassom convencional, que vai estudar o que? A parte morfológica dos órgãos. Você vai ver o órgão, você vai conseguir mensurar, vai ver o aspecto, vai dizer se tem alguma alteração nessa estrutura. Agora, já o Doppler, você vai estudar a parte de fluxo sanguíneo. Então, ele é uma complementação do ultrassom convencional, em que você estuda, por exemplo, pelo ultrassom convencional, você vai estudar o fígado, você vai ver dimensões, aspecto, parênquima, e pelo Doppler você vai avaliar a parte de fluxo sanguíneo. Para ver se tem uma hipertensão portal, se tem alguma obstrução desse vaso. E mesmo assim, a vascularização de um tumor, é possível ver se ele é um tumor que recebe muito fluxo sanguíneo, está muito vascularizado, até para prevenir o clínico, o cirurgião durante uma futura intervenção, por exemplo, ajuda bastante? Ajuda, auxilia, porque com o Doppler colorido, você vai fazer um mapeamento.
Então você vai colocar uma região, você vai determinar uma região e nela você vai observar qual o tipo de fluxo, se a estrutura é muito vascularizada ou não. Tem um caso, existem certos tumores que podem envolver um vaso importante, como a aorta abdominal. Então ele observa como está o fluxo, se tem alguma estenose, né? Existem vasos em que você pode ter um trombo, né? Um trombo neoplásico. Então ele consegue também avaliar esse tipo de alteração. Então ele mapeia o órgão dizendo como está essa estrutura muito vascularizada ou pouco vascularizada. Isso pode auxiliar num tratamento cirúrgico. E como funciona? Se a pessoa simplesmente chega lá, direto no laboratório, ou ele tem sempre que chegar com uma requisição de um médico veterinário? Sempre mediante uma requisição do médico veterinário. O médico veterinário ele vai avaliar o animal, vai dizer qual a suspeita para o ultrassonografista ele avaliar uma região específica. Né? Então tem que ser feita uma pré-avaliação pelo clínico para ele direcionar a região a ser estudada. Até porque não pode chegar lá e, eu acho que meu animal está com uma dor no abdômen, olha aí o que é. Não é essa o princípio de um exame. Não. Sempre mediante a avaliação prévia de um profissional. Porque senão você não vai saber qual a região a ser estudada. Existem vários órgãos. Ele tem que determinar uma região específica. Mesmo num raio-x, se vem um animal... Vai radiografar todinho, você não vai radiografar o animal inteiro. Então ele já determina. Eu gostaria que fosse radiografado o membro posterior direito ou esquerdo. Ele tem que determinar. Tá? Ele já vai fazer um exame antes e vai dizer qual a região a ser radiografada. Você não pode sair radiografando o animal. Principalmente porque há um prejuízo, né? Um efeito colateral da radiação. Isso, que tem a radiação, né? Que pode... Agora, vocês puderam observar que todos os exames que a doutora Lilian mencionou são exames que o médico humano, né, do ser humano, também costuma pedir. Hoje, em medicina veterinária, esses exames devem alguma coisa aos exames da medicina humana? Nós estamos próximos, né, da área da medicina humana. A maior parte dos exames que a medicina humana realiza, a medicina veterinária também realiza. Tanto a tomografia como a ressonância, elas já estão... a tomografia a gente já tem há algum tempo, né, na medicina veterinária, e a ressonância está entrando agora. Né? Quer dizer, faltam algumas coisas Algumas ainda. Coisas. Mas nós estamos próximos. E o número de centros de diagnóstico veterinário tem sido suficientes para a demanda dos clínicos? Está absorvendo todos esses pacientes que... Sim, assim, no início o número de centros diagnósticos eram poucos, agora já tem aumentado, né? Então, e mesmo no ABC nós temos 5 centros de diagnósticos, né? Em São Paulo tem um número maior, né? Mas a demanda é grande, né? Então existe campo para todos, mas eu acho que o número tem suprido a demanda. Inclusive para vocês absorverem novos profissionais. Isso, também, claro, né? Claro. Lilian, a Camila, ela está querendo saber a partir de quantos dias é possível ver por um ultrassom se um animal está grávida, está prenha, né? O termo que ela usa. Tá. Camila, o ideal seria fazer a partir dos 20 dias. Antes disso, se você não visibilizar a presença de uma vesícula embrionária, você não pode afirmar que o animal não esteja prenhe. Então, o ideal é que o exame seja feito a partir dos 20 dias. Né? Eu tenho uma observação a fazer, que a doutora Lilian, de todas as ultrassonografias gestacionais que ela fez, pelo menos particularmente para a gente lá da Clínica São Bernardo, ela nunca errou. É claro, não é uma ciência exata, é escrito no laudo que
Provavelmente você visualiza 2, 3 filhotes, mas particularmente eu vou dizer para vocês, ela nunca errou. Então, fazer um comentário também. Se é um animal pequeno, nós temos mais facilidade de realizar essa contagem. Agora, se é um animal muito grande, então a gente já tem mais dificuldade. Modesta, né? A Paula pergunta o seguinte: o preço dos exames num laboratório veterinário é maior, menor, igual dos exames de humanos, e se são muito caros? Em relação aos exames de ultrassonografia, o valor seria em torno de R$80, né? A parte de eletro, R$55, eco, R$80. É que na medicina humana você tem os convênios, né? Mas se for um exame particular, o valor eu creio que seja um pouco inferior. E não existe ainda um convênio médico veterinário, pelo menos para essa parte de exames? Tiveram alguns que iniciaram, né? Mas eu não vi progresso, assim, eu não sei se ainda eles estão Esbarrava-se trabalhando. muito a pessoa falava, puxa vida, eu vou começar a pagar, sei lá, R$15 por mês para o meu cachorro de 1 ano, mas eu vou gastar só as vacinas anuais durante 10 anos, então eu não... O próprio proprietário de animal não aceitou muito bem, porque ele fazia uma continha lá e na cabeça dele não compensava. Não era verdade, mas muita gente deixou de pagar por causa disso. Sim. Queria agradecer ao Evandro, que mandou um e-mail parabenizando pelo programa. Ele gosta, ele acompanha sempre. Valeu, Evandro. Pode continuar com a gente, que vai continuar sempre sendo assim elucidativo com relação às dúvidas do universo dos animais de estimação. E tem uma dúvida aqui que mais de um dos telenautas pergunta, que é se em um laboratório de exames veterinários os equipamentos são muito especializados para veterinários, são os mesmos equipamentos que se vê num laboratório humano? Atualmente nós temos equipamentos voltados para a área da medicina veterinária, mas antes os equipamentos que nós utilizávamos eram equipamentos utilizados na medicina humana, né? Tá? Mas os aparelhos que são utilizados na medicina, a maior parte são utilizados na área veterinária. Tá? Na parte de ultrassonografia, por exemplo, agora nós temos aparelhos veterinários, mas anteriormente nós utilizávamos da medicina mesmo. A gente, por exemplo, na medicina humana, na parte de radiologia, é uma coisa mais simples, porque o ser humano ele tem um determinado padrão de peso, né? Não tem muita variação. Então, até a calibragem vamos dizer, a amperagem lá do aparelho, o profissional ele acaba caindo em 2 ou 3 classes para calibrar o aparelho. Agora você imagina a espécie canina, que vai um pincher tirar uma radiografia e vai um dog alemão, cuja anatomia é igual, mas que a penetração da radiação é completamente diferente, tem que ser recalculada a cada animal que entra. Então, para o radiologista também é bem complicado, né, Lilian? Eles realizam as mensurações do diâmetro corporal do animal para ver qual a potência a ser utilizada, né? É mais trabalhoso, né? Bem mais trabalhoso. E além disso, o paciente animal, ele não é tão cooperativo como o homem, né? Então é necessário realizar a contenção, né? Se o animal vai ser radiografado, se ele tem dor, então ele não pode ser muito tracionado. Então nós temos na área veterinária a dificuldade também em relação ao comportamento dos nossos pacientes para a realização dos exames. A contenção, né? Isso, a contenção. A contenção é importante porque se você vai fazer um posicionamento para o raio-x, é necessário que o animal fique quietinho. E a gente tem que levar em conta que eles são irracionais. Eles não sabem se estão sendo furados, deitados na mesa, né? Por uma tortura do ser humano, né? Eu vou até aproveitar e interromper, invadir o papo, porque a Fernanda pergunta exatamente isso. Se os animais precisam ser anestesiados para fazer todos os exames, ou se há alguns que dá para fazer com eles acordados, sem sedação.
quais seriam os exames que exigem mais essa sedação ou contenção? Tá. A sedação nós realizamos geralmente quando o animal não deixa mesmo realizar o exame. A grande maioria dos exames são realizados sem a sedação, né? Agora, se o animal está com muita dor, aí sim, no último caso, ele é sedado. Tá? Sempre existe o risco da sedação, então nós evitamos esse procedimento. Na tomografia? Na tomografia e na ressonância, né? Sim. Na tomografia e na ressonância é necessário que o animal permaneça imóvel para a realização do exame, então eles precisam ser anestesiados. Né? Perfeito. Nós vamos para um rápido intervalo, caro telenauta, mas não precisa nem sair daí, nem mudar de página de internet, nada, é rapidíssimo e a gente volta daqui a pouco. Continuaremos a falar desses exames que são fundamentais para diagnosticar e ajudar no tratamento dos nossos bichos de estimação. Até já! Estamos de volta com a ABCD dos Bichos, o programa que trata da saúde do animal de estimação aqui na TV ABCD. Hoje, o nosso assunto são aqueles exames clínicos, laboratoriais, que ajudam o médico veterinário a melhor diagnosticar e tratar as doenças dos nossos bichos. E são várias as perguntas. Marta, Lilian, posso mandar algumas perguntas? Claro. Aqui? Tem várias. Primeiro eu vou começar com o Antônio de Prudente. Antônio acho que deve ser presidente Prudente, né? Ele pergunta se é novidade esses laboratórios, porque pelo menos o veterinário dele nunca pediu nenhum exame. Talvez o bicho dele nunca tenha ficado doente o suficiente para precisar de um exame, né? Mas é novidade, Lilian? A parte de centros de diagnóstico, ela não é tão recente assim, né? O primeiro laboratório ele iniciou há mais ou menos 20 anos, mais ou menos. Nós já estamos na área há uns 13 anos, então não é tão recente. Ou o veterinário dele que não costuma pedir, ou o bicho dele que nunca teve. No início, é claro que eram mais os exames voltados a análises clínicas. Depois, com 18 anos, 20 anos atrás, foi introduzido a ultrassonografia, né? O raio-x já tinha há mais tempo. E agora, mais recentemente, a tomografia, a ressonância, né? Eu queria enfatizar também, né, Lilian, que não é só quando o animal fica doente que são requisitados exames. Existem exames pré-operatórios. Um animal idoso que precisa passar por uma avaliação mais rigorosa. E existem os exames que, sei lá, a partir de 7, 8 anos de idade, a gente costuma pedir para ver se a função renal do paciente está boa, se ele tem algum problema metabólico, se ele está obeso, a gente pede um exame para ver a glicemia, porque eles têm elevação de colesterol, tem problemas de diabetes e às vezes até um diagnóstico de imagem para ver se não tem um cisto no ovário, se o fígado está bonitinho, se não está. Então, preventivos, né? São exames também preventivos. Vocês falaram exames clínicos, né? Mas assim, exame clínico é aquele que nem faz em gente, né? Exame de sangue, exame de urina, análises. São feitas também essas análises, exame de sangue, de urina, de fezes. A maioria. Urina. Isso. Hormonais, né? Hormonais, que até alguns anos atrás, não faz muito tempo, tinha alguns exames hormonais que tinham que ser mandados para o exterior, não é, Lilian? Isso, E há um custo também mais elevado e o tempo mais prolongado para você ter o resultado. Até o diagnóstico. A Maria do Riacho, ela pergunta o seguinte: Lilian, qual o animal mais exótico que apareceu dentro da RK? E outra, assim, é tudo mesmo, é papagaio, é cachorro, gato, é grande animal também? Lá no laboratório nós atendemos só a pequenos animais, né? A maior incidência é de cães e gatos. Nós já atendemos chinchilas, coelhos, na parte de raio-x, quelônios também, tartarugas, né? E o mais exótico foi um sagui, né? Que ela estava prenha, então aí era para ver, foi fazer ultrassonografia para ver quando os filhotinhos, se o filhotinho estava viável, se ele estava bem ou não. Né? Olha que interessante. O Francisco diz o seguinte, é um caso mais específico, ele diz que o cachorro dele está com suspeita de shunt, se há exame para diagnosticar. Eu vou fazer
outra observação, que a doutora Lilian é a maior especialista do ramo em shunt, que é uma patologia que não é assim tão rara, né, Lilian? Só que não era diagnosticada. Faltavam profissionais especializados para realizar esse diagnóstico. E a doutora Lilian é uma das grandes especialistas em shunt. Explica mais ou menos o que é. O shunt é uma alteração vascular, em que você tem uma comunicação anormal de um vaso. No caso do shunt hepático, você tem um vaso que nutre o fígado, que vai em direção ao fígado, e ele, ao invés de passar para o fígado, ele vai ser desviado para a veia cava ou a veia ascus, a veia sistêmica. Então, uma anormalidade vascular pode ser congênita. Durante a fase embrionária, o animal pode ter essa malformação, né? Ou pode ser adquirida. Se o animal tem uma cirrose, uma lesão hepática muito grave, você pode ter esses shunts, essas ligações anormais formadas, né? O animal que tem o shunt congênito, os sinais clínicos, é um animal pequeno, ele tem retardo no crescimento, ele pode ter sintoma neurológico, né? Quando ele recebe uma alimentação rica em proteínas, isso pode desencadear essa sintomatologia neurológica, né? Em relação ao diagnóstico, a ultrassonografia é um bom método para ser utilizado para tentar visibilizar essa vascularização anormal. Com o Doppler, existe a possibilidade de você fechar um diagnóstico. Não são todos os casos que você pode fechar o diagnóstico com ultrassom Doppler, mas uma boa porcentagem você consegue diagnosticar por esse método. Vou mandar a Marta e a Larissa e depois vocês continuam. Tá. A Marta pergunta se, não essa Marta, a Marta daqui, se tomografia e ressonância magnética também fazem parte dos exames que são oferecidos nesse mundo veterinário, né? E a Larissa faz aquela pergunta que a gente comentou por cima, né? Se são os mesmos equipamentos de laboratório humano ou se são equipamentos como raio-x, específicos para o mundo animal. Então, a tomografia, existem aparelhos humanos que são utilizados na medicina veterinária. Na ressonância existem aparelhos também específicos para a veterinária. Então, você pode ou não utilizar um aparelho da medicina humana. É que agora nós estamos tendo mais possibilidades, mais recursos. Antes não, a gente tinha uma única opção, né? Perfeito. Tá. A gente está acostumado, pelo menos uma vez por ano, que seria o caso, né? Ir no laboratório para fazer um check-up que o médico requisitou, tirar sangue, fazer xixi num potinho, né? A gente sabe como é até a disposição dos móveis dentro de um laboratório. Será que no laboratório veterinário, né, num centro de diagnóstico, como que é? Você tem, para quem nunca entrou num laboratório, né, que nem aquele rapaz de Prudente, como é um laboratório? Você trouxe alguma imagem para os telenautas? Eu trouxe algumas imagens do laboratório, né, dos equipamentos também. Muito legal. Tem de um animal fazendo exame de ultrassom, pelo menos para vocês terem a ideia de como os exames são realizados. Então, o pessoal está preparando para colocar a imagem no ar, enquanto eu vou perguntando. Quando você faz um ultrassom, já é estranho quando a gente vê ultrassom de humano, a gente fica olhando e não entende nada. E imagina que aquele médico teve uma preparação enorme para distinguir aqueles borrões. Olha lá, entrou. Como que você, nesses exames, consegue distinguir imagens de espécies dentro de uma espécie de tamanhos tão diferentes? Como se dá isso? Você tem que estar familiarizado com a imagem ultrassonográfica. Eu vou pedir só para voltar na imagem anterior, por favor. Isso, na imagem anterior. Você tem que conhecer, na anterior ainda, que a gente ainda... Isso, Aí é o laboratório, né? Isso, depois aqui a gente é o laboratório, né? Nessa imagem à esquerda seria o aparelho de raio-x. O animal ele é posicionado, né, na mesa.
É necessário fazer a mesma proteção que é realizado na medicina humana, são os aventais, né, de chumbo, protetor de tireoide, né? E aqui a doutora Denise, que é radiologista, ela está analisando uma imagem radiográfica. E aí ela vai emitir um ela laudo, emite um né? laudo, isso. Laudo. Ela analisa a imagem, então, em primeiro lugar, o veterinário, ele solicita a região. Nessa região, ele solicitou um raio-x de tórax, ele solicita o posicionamento também, né? A partir daí, ela analisa, verifica se existe alguma alteração, ela lauda e envia para o veterinário. Por isso que é necessário, como vocês haviam perguntado, uma requisição. Legal. Né? Aí pode seguir, agora isso. Aqui é um exame de Doppler cardiograma. A doutora Tatiane realizando um exame, né, num animal. O animal é deitado em decúbito lateral. Em alguns animais é necessário realizar a tricotomia, quer dizer, cortar o pelo, porque o ultrassom ele vai utilizar o feixe sonoro. Se você tiver qualquer gás ou pelo com ar, você não consegue visibilizar nada. Então, em alguns animais, se o pelo é muito denso, é necessário fazer a tricotomia. Tem que passar o gel. Tem que passar o gel para melhorar a condução sonora. Legal. Tá, próximo. Okay? Pode ir mudando conforme você quiser. Aqui é uma coleta de sangue, né? A doutora Laira, do laboratório, ela está realizando a coleta. O animal é contido, ele tem que ficar quietinho. Se ele se mexe, a gente já perde a veia. É realizado um garrote, né? E coletado o sangue. Aqui é o laboratório. A doutora Nádia, ao lado do aparelho, que ele realiza a parte de análises bioquímicas. Vamos voltar um pouquinho para sobre isso aí. Isso. Aí próximo, por favor. A doutora Mônica na parte da avaliação aqui na microscopia. Certo. Tá? Aqui a doutora Luciana realizando um ultrassom. Então o animal é colocado em uma calha, quanto mais tranquilo ele ficar, é o ideal, né? É realizada a tricotomia, o animal é contido, o ideal é o proprietário estar junto, porque o animal fica mais tranquilo com o proprietário, ele vai conversando com ele, é passado o gel e é realizado o exame. Tem um transdutor e você vai ver as imagens no monitor. Lilian, tá vendo que tem um monte de gente ajudando, né, a conter o animal, deixando ele calmo. Isso. Por exemplo, não funciona muito bem o proprietário pagar um taxi dog para ir levar e trazer de volta? A gente sempre prefere que o proprietário esteja junto, porque o animal, o mais importante, o animal ficar tranquilo, você não estressar ele. Se o animal fica muito agitado com o proprietário, então ele aguarda na recepção. Mas o ideal, geralmente, na maior parte dos casos, o animal permanece muito melhor com o seu proprietário. Porque o estresse, além de alterar toda os dados dessa parte de exame de eletrocardiograma, treme muito, interrompe, também altera a parte sanguínea, né, Lilian? Altera. Tem alterações causadas por estresse. Então, o ideal mesmo é que o animal fique mesmo o mais confortável e tranquilo possível. Aí você está bem relaxado. Está bem relaxado, foi feita a tricotomia, é passado o gel e o posicionamento do animal para vamos voltar, por favor. Vamos voltar isso. Né? Aqui, mas para mostrar como o exame é realizado. Tá? Pode passar o próximo. Aqui é um caso interessante. Um proprietário ele disse que o animal ele viu o cão ingerir um palito de dente. Então o veterinário já encaminhou com a suspeita de ingestão de palito de dente. Então no estômago foi observada essa estrutura mais clara, mais esbranquiçada, que a gente chama hiperecogênica, e indicava a presença desse corpo estranho. Tá? Então a gente tem que tomar muito cuidado com o que é deixado próximo ao seu animal, para evitar essa ingestão de corpos estranhos. Eu vou mostrar na sequência alguns casos em que é observado isso, né? Porque às vezes a gente se distrai e deixa as coisas muito próximas e o animal ele acaba ingerindo. Né? Pode passar o próximo. Aqui é um corpo estranho também, alça intestinal, essa estrutura mais clara, que tem onde tem essas duas medidas, né? Então é um corpo estranho no interior de um intestino. Pode passar o próximo. Aqui também é um gatinho, macho de 9 meses de idade.
a proprietária, ela viu o animal ingerindo um tampão de ouvido. Ela até trouxe para mim o tampão de ouvido, que ela tinha outros. Para você saber o que procurar também. Então, aí foi observado dentro do estômago essa estrutura, né? Ela forma uma sombra bem nítida, característica de corpo estranho, né? E coincidia exatamente com o tamanho da estrutura que ela trouxe. Né? Pode passar o próximo. Esse é um cão, um dogo argentino, macho. Ele estava numa clínica veterinária, né? E ele sentia muitas dores abdominais. E ele foi levado ao laboratório para avaliar isso e foi observado uma estrutura filiforme, né? Que correspondia a um palito. Ele tinha, provavelmente na rua as pessoas deram algo para ele comer, ele ingeriu, ele perfurou o intestino e foi se alojar na cavidade. Um espetinho? Não. Era um palito. Eles devem ter dado uma coxinha, com palito. Ele ingeriu. E o que formou? Aquela área mais escura ao redor, ele formou um granuloma, tem uma reação inflamatória, né? Do lado esquerdo, uma imagem no corte longitudinal e no transversal, forma aquela sombra bem nítida. Dá para fechar um diagnóstico. Até saber há quanto tempo que, né? Porque isso. Já tem uma inflamação, tipo de reação, uma né? reação local, né? Gente, eu vou pedir mais um tempinho, a gente volta aqui pro estúdio, porque nós vamos ter que para mais um rápido intervalo. Já a gente volta com esses casos curiosos, como você está começando a perceber. O exame não é perfumaria, vou levar meu bicho para fazer. Não, ficou claro aqui agora que muitas vezes para salvar a vida do animal, o exame é fundamental. O veterinário, assim como o médico, a gente precisa começar a entender que os nossos bichos são tão queridos, né? E são também como a gente. Para fechar um diagnóstico, para saber exatamente o que deve ser feito com ele, o exame é tão importante quanto num hospital, quanto numa clínica médica humana. Vamos para um rápido intervalo, já a gente volta mostrando mais casos que comprovam isso que eu falei. Até já. Estamos de volta com a ABCD dos Bichos, o programa da TV ABCD que trata da saúde dos nossos animais de estimação. Toda sexta-feira, a doutora Maria Marta Lete Capelli, da Clínica Veterinária São Bernardo, está aqui para tirar suas dúvidas sobre a saúde do seu bicho. Ela e os convidados e convidadas que ela traz. Hoje a doutora Lilian, né, da RK Diagnósticos, que veio aqui dizer para a gente a importância dos exames para ajudar a diagnosticar e designar o tratamento correto nos animais. Vou aproveitar um pouquinho antes da gente voltar nas imagens. A doutora Lilian está mostrando imagens que exemplificam muito bem essa necessidade de ver como é que está lá a parte de dentro do animal para melhorar o tratamento. A Beatriz de São Caetano do Sul, ou de Santa Catarina, então, pergunta o seguinte, para procedimento cirúrgico, como com humanos, Marta e Lilian, pede-se aqueles exames prévios? Eu até dei uma pincelada no bloco anterior. A gente também esbarra no poder aquisitivo da pessoa. Então, tem gente que tem condições de fazer pelo menos o básico de um exame pré-operatório, e tem gente que realmente não tem condição. Ou ele faz o procedimento cirúrgico, ou ele faz os exames. E às vezes é uma coisa que a gente não pode insistir demais, porque está envolvendo risco de vida para o animal. Vou citar uma piometra, por exemplo. Às vezes a pessoa chega com o cachorro, não dá tempo nem da gente fazer uma ultrassonografia, né? Às vezes tá tão evidente que não precisa, mas a gente gostaria de ver se há uma ruptura, se a gente, a hora que abrir aquele abdômen, não vai encontrar uma surpresa lá dentro. Mas a gente esbarra também no poder aquisitivo do proprietário. E, via de regra, um animal que a gente acompanha desde bebê, que passa por consultas anuais, que é vacinado, que a gente tem um histórico desse animal, eu sei que, mesmo que ele tenha 8 anos, eu tenho observado ele ao longo da vida dele, sei de onde veio, acompanhei esse animal desde a infância. Então, eu já não tenho tanta necessidade, vamos dizer assim, de pedir tanto exame pré-operatório. Agora, tem alguns animais que a gente precisa traçar um perfil do animal no estágio que ele está da vida dele,
porque é um animal que com sério risco de vida, animais idosos, animais cardiopatas, animais que não estão num bom estado de nutrição e tudo mais. É isso mesmo, não é, Lilian? É isso, sim. Se o animal ele já tem um problema anterior, é necessário realizar uma avaliação renal, né, ou cardiológica. Se é um animal cardiopata, se ele vai entrar em uma cirurgia, é essencial a realização da avaliação cardiológica dele. Porque nem sempre só com... Claro, a auscultação é fundamental. Um clínico experiente, ele consegue discernir várias patologias cardíacas de auscultar. Mas, por exemplo, às vezes ele ausculta aquele animal, ele sabe que tem um problema, mas ele não tem a parte, por exemplo, elétrica do coração. Porque existe uma patologia chamada bloqueio atrioventricular, que é uma coisa importantíssima, antes de você sedar o animal, que ele pode ter uma parada cardíaca assim que você começar a anestesia e você não sabia daquilo lá. Então, realmente, tem algumas coisas que são fundamentais. Sim. Podemos voltar para as imagens? Podemos voltar. Isso. Então vamos voltar para aquelas imagens que a doutora Lilian vinha mostrando para a gente, que são ótimos exemplos de... Essa imagem é aquela que já se... Que vinha sendo mostrado, que é de um espeto, um palito, né, palito que perfurou... na cavidade abdominal. Já estava lá há um tempo, formou toda aquela reação tecidual ao redor do Ele estava solto na cavidade, Lilian, ou ele estava dentro de uma alça? Não estava dentro de uma alça, estava fora, estava já solto na cavidade. Ou seja, já tinha perfurado... Já tinha saído do trato digestivo. Isso. Tá? Pelo próprio movimento intestinal, ele acabou sendo empurrado. Né? Pode passar o próximo. Aqui, animais que têm diarreias crônicas, existe uma patologia que a gente chama de intussuscepção. É quando uma alça entra no interior da outra. O ultrassom ele é um bom método para diagnosticar esse tipo de alteração. Né? Então a gente observa que tem num corte transversal a presença de uma alça no interior de outro dobrado, segmento. Né? Isso. Tá? Isso daí requer, por exemplo, uma intervenção imediata do clínico, senão o animal morre. Sim. E aí você manda de volta rápido para a clínica. Sim, a gente já liga, já faz o laudo e já isso é muito importante, o laboratório ter um canal aberto com o clínico. Porque existem laboratórios que a gente não consegue falar com o profissional. Às vezes você tem uma dúvida, porque nós não somos especialistas, e você quer tirar aquela dúvida e você não tem acesso ao profissional que fez o exame. Na RK, a gente também tem muita facilidade de encontrar os profissionais, às vezes na maioria das vezes, antes de chegar o proprietário com o exame, os profissionais já ligam pra gente: Marta, olha, aquele cachorro que você me mandou, eu notei tal coisa, você quer que... Eu sugiro que você peça tal exame. Isso é muito importante, gente. O profissional da área de diagnóstico está em íntima conexão com o clínico de pequenos animais. Isso ajuda demais, demais mesmo. Pode passar a próxima. Pode passar. Aqui é algo que a gente vê com uma certa frequência, principalmente em felinos. Os gatos, eles gostam de brincar com fio, né? Então, a gente vê muitos casos de corpos estranhos lineares. O animal ingere um fio, o que vai acontecer? O fio ele vai acabar plissando, pregueando a alça intestinal. Esse pregueamento pode até causar a ruptura dessa alça. Né? Fica que nem um elástico no moletom, que você vai passando, ele vai enrugando. Isso. E isso é bem comum em clínica, né, Marta? Assim, isso aparece bastante lá. Muito. Fio, às meia vezes também, né? A gente pega gato, por exemplo, que mastigou a linha, a gente não sabe como, né? Mas assim, tá uma parte enroscada na garganta e o final dessa linha está já no reto, saindo pelo ânus. É uma coisa, o gato está... Trespassado. Exatamente. Trespassado pelo fio. Lembrando que nesses casos, evitar de puxar. Não pode puxar. Se você puxa, você faz um estrago muito grande lá dentro. Tem que avaliar. Já leva para o veterinário. Às vezes a gente tem que, mesmo que é um tipo de corpo estranho que você tem que fazer vários acessos. Você não pode puxar, abrir e puxar. Você tem que tirar um pedaço num determinada altura do intestino, outro no outro. Senão você rasga e pode até necrosar o intestino. Pode passar o próximo, por favor?
Aqui é um parasita no interior de uma ossa intestinal, aquela estrutura tubular, duas paredes mais clarinhas, é um verme no interior do intestino. Foi descoberto ao acaso. Isso, foi descoberto ao acaso. Pode passar o próximo. Aqui é uma massa no interior da bexiga, podendo sugerir um tumor, né, no interior da bexiga urinária. Pode passar o próximo. O próximo, por favor. Aqui é um caso de uma ruptura de bexiga urinária, o animal foi atropelado, mas não são todos os casos que a gente consegue observar essa descontinuidade da parede da bexiga, tá? Aqui a batida tinha sido muito grande e a gente observa nessa segunda imagem, a partir da esquerda, a gente observa uma abertura, né? Na última também a gente observa a abertura e o preto é o líquido livre na cavidade abdominal, que é a urina sendo extravasada para o abdômen. Pode passar o próximo. Aqui é um cálculo, aquela estrutura com a superfície mais arredondada do lado direito, ela forma uma sombra acústica que é bem característica de cálculo cálculo vesical ou cálculo renal. Pode passar. Aqui é outro cálculo em bexiga. Pode passar o próximo. Aqui é um caso interessante, a presença de vermes no interior do rim, né? O Dioctiophimi renale. Então a gente vê várias bolinhas, é porque o verme ele fica todo enovelado. Então pela ultrassom você faz cortes. Então a gente está vendo um corte desse rim e você vê o verme no interior. Olha, gente, né? Olha a evolução. Quando eu estudei na mesma universidade da doutora Lilian, só que 10 anos antes. E a gente via isso só pós-mortem, só na necrópsia, que você abria o rim, não tinha mais tecido, era só o verme. Olha a evolução, hoje você diagnostica e pode salvar esse animal de uma morte certa. Isso. Pode passar o próximo. Aqui o Doppler, a aplicação do Doppler, vocês haviam perguntado, você vai observar a parte vascular, né? Aquela estrutura clara no interior do vaso é um trombo. A parte colorida ele está mapeando onde existe o fluxo. Então o trombo ele está obstruindo o vaso parcialmente. Aonde está colorido em vermelho quer dizer que o fluxo está passando, né? Um fluxo mais filiforme, né? A Fernanda está perguntando se precisa marcar ou se pode chegar lá com a requisição e ser atendido. A Fernanda de Santo André. Todos os exames são marcados. Exceto uma emergência, isso, né? Exceto uma emergência. Que nem ali o animal que foi atropelado. Isso, a gente encaixa, né, durante dentro da nossa rotina. Mas todos os exames são pré-agendados. Agora, não os de sangue, né, Lilian? Não, os de sangue não, mas os de imagem que demoram mais tempo para serem executados, raio-x, eco, né? É necessário que seja pré-agendado. Tá. Aí tinha um próximo já. Pode passar. Aqui uma imagem, né, de um feto com a placenta do lado esquerdo e a imagem ultrassonográfica, né, uma gestação. Tá? Silhueta certinha. Isso, aqui a gente observa a placenta, no cão é a placenta do tipo zonária, com uma cinta ao redor do filhote, ele está numa bolsa, tem a placenta do tipo zonária, e aqui um corte à direita, um corte à imagem ultrassonográfica. Nós conseguimos observar o feto, conseguimos observar a placenta. Tem uma flechinha ali, ó. As flechinhas indicando a placenta. Pelo ultrassom também é possível observar, é muito importante ver a viabilidade. A gente consegue pela ultrassonografia mensurar a frequência cardíaca desse feto, dizendo se ele está viável, se ele está entrando em sofrimento, né? Ou se o feto ele não tem batimento, se ele já está morto, né? Pode passar o próximo. Aqui a gente realiza mensurações tanto da cabeça, do abdômen, né, do tórax, para o veterinário, para saber se o filhote é muito grande ou não. Pode passar o próximo. Aqui uma incidência bem grande na ultrassonografia, que é a infecção uterina, agora nem tanto quanto antes, porque a maior parte das fêmeas são castradas, né? Mas a piometra é uma infecção uterina, você pode ter a presença de pus no interior do útero, ele fica dilatado e o ultrassom ele é um bom método para dizer isso. Você observa a parede, consegue mensurar o diâmetro do útero, se existe ou não a presença de líquido que possa sugerir alguma ruptura, né, desse útero. Pode passar o próximo. Aqui uma imagem de um cisto ovariano, né? Tá? Essa estrutura circular, tudo que é líquido ali aparece preto ao exame ultrassonográfico, né? Pode passar.
E aqui o coração, né? E o líquido ao redor desse coração. A gente tem uma infusão pericárdica. Seria a presença de líquido no saco pericárdico. Pode passar aqui. Aqui do lado direito a gente observa uma estrutura circular heterogênea, que é uma massa na base do coração que está levando uma alteração circulatória já. A gente observa a dilatação das veias hepáticas do lado esquerdo. Pode passar o próximo. E essa massa muito grande, né, comprimindo o coração na região torácica. O coração está à direita, um pouco mais abaixo, sendo comprimido por essa massa, esse câncer, né, esse tumor. Tá? E são essas as imagens. Muito interessante. Então dá para ver que realmente, assim, voltando àquela pergunta que eu estava fazendo no começo, quando começaram as imagens, agora ficaram bem claras. Assim. O médico, ele vê aquelas manchas que a gente não consegue identificar muita coisa. Lá para você é tudo muito claro. Mas para um médico veterinário, é um duplo problema, né? Identificar as manchas em organismos bem distintos, por tamanho, por espécie. Isso. É imprescindível conhecer a anatomia, né? A anatomia de cada espécie para você e saber o que é normal para poder diferenciar as alterações. Então é necessário um conhecimento anatômico para poder realizar essa interpretação das imagens. Por isso que o clínico, se não adianta ele ter o aparelho de ultrassonografia, minha clínica tem absolutamente tudo, tem raio-x, tem uma maquininha que faz um exame rápido de sangue e tem ultrassonografia. Isso não significa que fará bons exames, porque a Lilian, por exemplo, estudou demais, né? Fez pós-graduação para poder entender como funciona o organismo sadio e ver as alterações de um organismo com problema. Então não basta ter o aparelho, você precisa ter um profissional abalizado e experiente para dar o diagnóstico. Então, é claro, eu prefiro um laudo técnico de um radiologista, porque, claro, o clínico sabe ver um raio-x, sabe diagnosticar, mas às vezes tem detalhes de medida, de posicionamento que nós não temos aquele olho treinado, né, Lilian? Existem algumas alterações que são sutis, né? Tá, então, alguns casos mais complicados é importante ter uma avaliação mais detalhada para tentar chegar mais próximo de um diagnóstico. Porque o importante não é o aparelho, também, mas aparelho, é o profissional que está manipulando esse aparelho e analisando uma amostra. Até a doutora Mônica Ruotti, né? Outro dia nós mandamos um animal para fazer uma punção no aumento de volume, que estava um tumor que estava na coxa, para analisar esse líquido. Esse líquido é retirado e mandado para um patologista para ele fazer uma análise se tem célula cancerígena ou não. E a doutora Mônica, já se antecipando, ela fez uma lâmina e ela falou assim, olha, na gotinha que eu pus na lâmina, havia mastócitos, né? Que é uma célula que dá origem a um tumor muito comum em cães, que é o mastocitoma, é um câncer. Então, assim, antes de chegar o resultado, que foi confirmado, eu já digo de passagem, né? Era realmente um mastocitoma, mas na hora que ela pegou o líquido e que ela colocou por curiosidade na lâmina, ela já se antecipou e falou, olha, parece que tem mais mastócito. Então, assim, é uma coisa muito importante o profissional ter experiência e ter capacidade e competência para realizar o exame. Perfeito. Faz ultrassom, Raul, de Rio Grande da Serra, é feito ultrassom em ave também? Em ave é mais difícil, né? Você tem uma quantidade maior de área, mas seria mais raio-x. Mais um raio-x. Mais um raio-x que é realizado. Perfeito. Bom, infelizmente a gente está chegando ao final do programa, foi um prazer recebê-la, obrigado. Obrigado, Telenauta, por ter enviado as perguntas. A gente está aqui sempre à sua disposição, toda sexta-feira, para tirar suas dúvidas mesmo. Marta? Eu queria agradecer aos telenautas que mandaram perguntas, a toda a audiência do ABCD dos Bichos e agradecer demais a doutora Lilian Kamikawa, da RK Diagnósticos, que veio aqui elucidar tanta coisa que a maioria das pessoas não sabia, com que seriedade são feitos esses exames. Já estou convidando antecipadamente para um retorno, porque tem pano para manga aí para muito programa.
E muito obrigada de ter vindo, viu, Lilian? Eu é que agradeço, né? E agradeço muito pelo convite realizado por vocês. Obrigado, Lilian. E sexta-feira que vem estaremos aqui de novo a partir da 1 da tarde para tirar qualquer tipo de dúvida com relação ao seu animal de estimação. Até lá, tchau, tchau.